Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar. E bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos e familiares. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje vou falar do Catecismo da nossa Santa Igreja, que aquilo eu tenho nas minhas mãos, que é muito importante que nós, todos nós católicos, tenhamos o Catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras, para assim nós podermos formarmos a fundo na nossa fé cristã, porque é muito importante que todo católico aprenda a se formar como um verdadeiro católico, não só católico de palavra ou por tradição. Nós, católicos, de pequenininhos, fomos batizados por nossos pais, fazemos a primeira comunhão, depois fazemos o crisma e depois tudo ficou por aí. Isto é um erro grave de todo católico. Nós, depois de ser crismados, de reafirmar a nossa fé, devemos continuar o caminho da pregação, pregar a palavra de Deus, porque somos discípulos de Cristo e como discípulos de Cristo devemos anunciar a boa nova a toda criatura. Como leigos, não temos a função que tem o padre, o sacerdote na igreja e os obispos, cardeais. Eles são administradores que administra o ministério de Deus, como os batizos, a primeira comunhão, como o crisma, como a confissão e a Santa Missa, que é a Eucaristia, celebrada no altar, que é Jesus realmente presente, em sua divindade, em corpo e alma, verdadeiro, não simbólico. Então essa função pertence ao sacerdote que está consagrado a Deus para esse ministério. Mas nós católicos leigos estamos chamados a anunciar a boa nova, como a nós foi anunciada, e devemos anunciar como discípulo de Cristo a boa nova a toda criatura, a salvação ao mundo das almas. Então é muito importante que nós católicos aprendamos a se formar como verdadeiro católico, para que conheçamos a nossa fé a fundo, que nos formemos com verdadeiro conhecimento da nossa Santa Igreja, para que aprendamos a defender a nossa Santa Igreja, a nossa fé, porque recordemos que a Igreja é de Cristo e é um patrimônio que pertence a Cristo. Cristo pagou um preço muito alto por sua Santa Igreja. A Igreja não é do Papa, dos obispos, dos cardeais, dos sacerdotes. Eles apenas são administradores desse patrimônio que pertence a Jesus. Jesus identificou a sua Igreja sobre Simão Pedro, sem ruga, sem mancha, santa. Então, é importante que todo católico aprenda a se formar como verdadeiro católico, conhecedor da nossa fé, conhecedor dos sacramentos, das riquezas do sacramento da nossa Santa Igreja para a salvação da nossa alma, como a confissão, se confessar os nossos pecados, que nestes tempos atuais já muita gente não se confessa, não acredita nesse sacramento, mas para poder se salvar é necessário se confessar frente ao sacerdote, para poder receber a Sagrada Eucaristia,
a Jesus Eucarístico realmente presente. E o tesouro mais grande que temos da nossa Santa Igreja, é o coração da nossa Santa Igreja, é Jesus Eucarístico, que late seu coração por nós, ardentemente de amor por amor a nós. É real, não é simbólico. Então, vou ler aqui o Catecismo da nossa Santa Igreja. O Catecismo está composto com a tradução dos 73 livros das Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Foi escrito por a Santa Igreja, por altas autoridades da Santa Igreja, e foi traduzido das Sagradas Escrituras. Portanto, é uma grande verdade e também é como uma guia, o Catecismo, para poder nós ler as Sagradas Escrituras e interpretá-las à luz da nossa Santa Igreja, à luz da verdade, porque a Igreja Católica é a única verdadeira que salva. Não há outra. Fora dela não há salvação. É muito importante que tenhamos conhecimento da nossa fé. Vou ler aqui do 31 até o 38. Os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus, criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus. O homem que procura Deus descobre certos caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Também se lhe chama provas de existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais indagam, mas no de argumento convergentes e convincentes que permitem chegar às verdadeiras certezas. Estes caminhos para atingir a Deus têm como ponto de partida a criação do mundo material e a pessoa humana. O mundo, a partir do movimento e do dever da contingência da ordem e da beleza do mundo, pode chegar-se ao conhecimento de Deus, como origem e fim do universo. São Paulo afirma, respeito dos pagãos, o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles, porque Deus lhe manifestou desde a criação do mundo as perfeições invencíveis de Deus e o seu poder eterno, a sua divindade, tornaram-se pelas suas obras visíveis inteligência. Romanos 1, 19, 20. E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se delata e difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades, todas te respondem, estás a ver como somos belas, a beleza delas é o seu testemunho de louvor. Essa beleza sujeita à mudança, quem as fez, senão o belo, que não está sujeito à mudança? O homem, com a sua abertura à verdade e à beleza, com o seu sentido do bem moral, com a sua liberdade
e a voz da sua consciência com a sua ânsia de infinito e de felicidade, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Nestas aberturas, ele detecta sinais da sua alma espiritual, germen, de eternidade, que traz em si mesmo irredutível e a simples matéria da sua alma. Só em Deus pode ter origem. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, sem princípio nem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e a que todos chamam Deus. As faculdades do homem tornam-se capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal, mas para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé essa revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé, ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. O conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta, ensina que Deus, princípio e fim de tudo as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana. A partir das coisas criadas, sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1, 27. Nas condições históricas em que se encontra o homem, experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus, só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças à luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita pelo Criador nas nossas almas. Há, contudo, bastante obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto do seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas insensíveis e quando devem traduzir-se em atos e informar a vida. Exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios, o espírito humano, para adquirir semelhantes verdades sobre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que em tais matérias os homens se persuadem facilmente da falsidade ou pela menos na incerteza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. É por isso que o homem tem necessidade de ser
esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que acede ao seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que não são acessíveis à razão para que possam ser no estado atual do gênero humano, conhecido por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Como falar de Deus? Ao definir a capacidade da razão humana para conhecer a Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus e de todos os homens, e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e os ateus. Mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade e a sua bondade, a sua beleza refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem por analogia à contemplação do seu autor. Deus transcende todas as criaturas. Devemos, portanto, purificar necessariamente a nossa linguagem no que ela tem delimitado de insúrrio, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impecável com a nossa representação humana. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se evidentemente de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus, sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que entre o Criador e a criatura não é possível notar uma semelhança sem que o de semelhança seja ainda maior, e de que não nos é possível aprender de Deus o que Ele é, senão apenas o que Ele não é, e como se situa os outros seres em relação a Ele. O homem é, por natureza, a vocação, um ser religioso, vindo de Deus e caminhando para Deus. O homem não teve uma vida plenamente humana, senão na medida em que livremente viver a sua relação com Deus. O homem foi perfeito para viver em comunhão com Deus.
porque de Deus vemos e a Deus vamos, e devemos estar em comunhão com Deus. Em quem encontra a sua felicidade quando eu estiver tudo em ti, não mais haverá tristeza nem angústia, inteiramente repleta de ti, e a minha vida será vida plena. Quando escuto a mensagem das criaturas e a voz da sua consciência, o homem pode alcançar a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador, Senhor, pode ser conhecido com certeza pelas suas obras, graças à luz natural da razão humana. Nós podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas semelhantes de Deus, infinitivamente perfeito, ainda que a nossa linguagem limitada não consiga esgotar o mistério. A criatura, sem o Criador, esvazia-se. Por isso, os crentes sentem-se pressionados pelo amor de Cristo e levar a luz de Deus viva aos que ignoram o rejeito. Aqui, nós devemos levar a luz de Deus, a ensinança de Deus, a tudo aquele que ignora e rejeita, ou que não tem conhecimento dos ensinamentos da nossa Santa Igreja, o conhecimento de Deus, como há muitos pagãos que não acreditam, e aqui nos explica, nos ensina como devemos anunciar a Cristo e falar de Deus e pregar a palavra de Deus, pregar a salvação. Aqui é o Catecismo da nossa Santa Igreja, tem muito ainda mais para frente que de ler coisas muito importantes, ensinanças belas da nossa Santa Igreja, que é muito importante a nós ler e para poder se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Está tudo aqui dentro, tudo aqui. É por isso que é muito importante, irmão e irmã católica, e familiares também, isto vai para os familiares também, que estes tempos atuais difíceis que nos aproximamos, que é fim dos tempos não é fim do mundo, fim dos tempos, e de onde vai haver muita confusão. Até dentro da nossa Santa Igreja, muitos se vão afastar e vão ir para seguir a falsa igreja, que também se chama católica, mas não é católica, só de palavra. E é importante que, e também não só isso, também tudo o que está escrito no Apocalipse, guerras e perseguição contra a nossa Santa Igreja, muita confusão vai vir este fim dos tempos. Então é muito importante que todo católico estejamos preparados. A Santíssima Virgem se aparece em vários países aos videntes, pede que urgentemente que nós nos convertamos verdadeiramente e façamos penitência e nos entregamos a Deus com fé. Jesus está muito triste e a nossa Mãe Santíssima chora lágrimas de sangue, porque ela sabe o que vem para nós. Há muita maldade no mundo. Jesus está muito, muito triste, e Nossa Senhora, e o desprezo que estão dando a Jesus, até muitas igrejas consagrados
profanando o seu corpo, ensinando coisas erradas, levando a fé de muitos à perdição. Muitos consagrados estão apostatando da sua fé porque foram consagrados para Deus e estão ensinando coisas erradas. E o que está escrito no Apocalipse, primeiro terá que vir a apostasia, e então para se manifestar-se o filho o filho ímpio, que é o anticristo, já está no mundo. Já está no mundo. Na mensagem de Nossa Senhora, como Nossa Senhora diz, que todos nós católicos aprendamos a defender a nossa fé com a verdade. Por isso é que é importante, católico e católica, que cumpramos o catecismo da nossa Santa Igreja, as Sagradas Escrituras, e forme-se como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé. Não falem mal da Santa Igreja, porque um católico não pode falar mal da sua Santa Igreja, porque a Igreja de Cristo não é dos homens, não é do Papa, nem dos obispos, nem dos sacerdotes. É um patrimônio que pertence a Cristo. A Igreja é de Cristo. Eles apenas são administradores. E não se afastem da Igreja Católica por os erros que vejam dentro da Igreja, por esses administradores, maus servidores. Não se afastem nunca. Não deixem nunca de ser católicos, porque está escrito no Apocalipse toda essa confusão dentro da nossa Santa Igreja, esses maus pastores, maus sacerdotes e obispos, ensinando coisas erradas, profanando o altar, permitindo que apresente até bruxos no altar, fazendo aquelas cerimônias. Estamos a ver no Brasil, em muitas igrejas, em algumas partes do mundo. Isso está escrito, e o que está escrito nas Sagradas Escrituras, no Apocalipse. A apostasia ha entrado dentro da nossa Santa Igreja. Mas isso não quer dizer que a Igreja não seja verdadeira, é verdadeira. Os falsos são todos aqueles infiltrados que se infiltraram dentro da nossa Santa Igreja, como obispos, cardeais, sacerdotes, e ensina coisas erradas. Mas há obispos, cardeais e sacerdotes bons, fiéis a Deus, para defender a nossa Santa Igreja. Por isso é importante que não nos afastemos da nossa Santa Igreja. Passe o que passe, não nos afastemos. É tudo por hoje, irmãos e irmãs católicos. Não vou alargar mais este vídeo. Só vou pedir, tenho só 5 subscritores, é muito pouco. É importante que se subscreva ao meu canal e dê-lhe um like e partilhá-lo, porque assim mais irmãos e irmãs católicos possam ver este vídeo também como uma mensagem, como uma catequese, para que também eles possam aprender como eu também. Eu também fui um mal católico toda a minha vida, só de uns 3 anos para cá, depois dessa pandemia, que eu vi tantos milhões e milhões de irmãos que faleceram, perderam a sua vida por essa pandemia. Deu para eu refletir sobre a minha vida, buscar o espiritual.
Isso me entristeceu muito, pois foram nossos irmãos e irmãs católicos e não católicos também. Milhares e milhares morreram no mundo por esta pandemia. Hoje em dia já ninguém fala, praticamente tudo foi esquecido. A vida são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos, por isso sempre aconselho que é bom nós estar preparados, arrependidos, confessados, para poder receber a Cristo na Eucaristia, para poder salvar a nossa alma, que é o mais importante. É tudo por hoje, irmãos e irmãs católicos. Mais uma vez, pido que se inscrevam no meu canal e dê um like ou partilhá-lo para que assim o YouTube possa recomendar a mais irmãos e irmãs. Obrigado a todos e até um próximo vídeo.